Então tá, bem-vindo, Marco Antônio, bem-vindo, querido. Agora começa. A lista entrando, Bem, a lista entrando. Bom, bem-vindo todos vocês, gratidão por estar presente nesta terça, né, 20 horas, no horário, todo mundo chegou do trabalho, né, e dá esse espaço para a gente colocar essa aula para vocês. Eu sinto que tudo que eu estou fazendo é baseado na minha experiência do dia a dia, com a mentoria, com atendimento, né? Eu vou sentindo as dificuldades, né? Falta de clareza, problemas financeiros, não se sentir no lugar que deveria estar. Tudo isso afeta, né? Não é só isso, né? Claro, tem uma questão também de gestão, de inteligência financeira propriamente dito. Tem uma noção também de soft skills, né, de relações no mundo externo. Tem questões também de soft skills, de hard skills, que é competências. Mas tudo começa antes. Tudo começa no systemic skills, né? Tudo começa naqueles pontos cegos, né, que acaba afetando o comportamento, as relações, e tudo é relação, né? Se você vê a vida é relacionamento. Ponto final. Relacionamento, sim, relacionamento você consigo mesmo, você com o outro, você com dinheiro, você com a profissão, você com parceiro de vida, você com seus pais, tudo é relacionamento. E aonde surge as confusão? Não precisa dizer, né? Se você for na origem, todas as confusão tem a ver com relacionamento. Você puxa lá, vai puxando, tem algo disfuncional nos relacionamentos, né? E a vida é assim, né? E a gente só cresce aprendendo a lidar com os nossos relacionamentos. Mas para a gente ter relacionamentos conscientes e não inconscientes, né? A gente precisa aprender. A gente precisa tomar conhecimento de como as coisas funcionam, tanto no mundo interno como no mundo externo. Como eu disse já em aula anterior, né? Tem três tipos de pessoas, né? Aquele que é o espectador, aquele que no jogo de futebol fica lá na arquibancada assistindo o jogo, terminou o jogo, ele vai embora, né? E a vida dele continua dentro da zona de conforto que sempre teve. Nós temos o comentarista, que esse é difícil, porque ele sabe tudo, ele dá conselho para todo mundo, ele resolve todo o problema e ele tem a ilusão que quanto mais ele adquire conhecimento, mais ele está evoluindo. Mas se você olha a vida dele no contexto, você vê que ele não está crescendo, ele não está evoluindo. Ele está girando em volta do rabo, isso sim. E tem o jogador, né? Eu acredito que somos nós, que gosta de entrar no jogo, levar porrada, cair, levantar, não desistir, né, Luiz? Seguir em frente e sempre acreditar que tem o próximo jogo e vamos lá, e é isso daí. Esse é o jogador. É para ele que Deus faz o jogo, porque Deus quer movimento, quer ação. E eu sempre falo, constelação não substitui ação, nunca, nunca, né? E sempre falo também que o sistêmico não é aquela coisa mística, espiritual, inacessível, mágica, milagrosa. O sistêmico é tudo isso, mas mais que isso, ele é estratégico. Porque a hora que, através de uma verificação sistêmica, você consegue olhar aquilo que precisa ser é, liberado, agido, você monta uma ação estratégica e segue aquele caminho. Porque ele mostra, ele traz do invisível para o visível aquilo que precisa ser feito. Então também ele é estratégico. Não é só sistêmico que fica lá, vamos fazer mais uma constelação, mais uma constelação. Tem que agir, tem que estabelecer um plano, tem que ter objetivo, enfim.
E se a gente não faz nada, o padrão foi verificado, se trabalhou o padrão, mas se a gente não faz nada, o que que acontece? Volta o padrão. Se a gente não age, se a gente não entra em ação, não põe em movimento, não tem a experiência de algo novo, o padrão volta. Esse é o maior problema que existe, tá? Bom, vamos focar em... Ô, Márcia, bem-vinda. Vamos focar agora no nosso assunto, né? Então, vou abrir aqui os slides para que eu não divague muito. Então, veja bem, por que que eu escolhi esse tema? Vou repetir, porque é uma das coisas que mais eu tenho ouvido de necessidade dos meus mentorados, daqueles que eu atuo, trabalho, tanto terapeutas profissionais e empresários também, tá? Então, o lugar certo é a relação com o dinheiro dentro da visão sistêmica, de forma prática, inspirada pelo nosso mestre, né? Bert Hellinger, né? Que é o que dá a substância, que traz a essência, né? Da visão sistêmica para vários aspectos das relações. Porque, no fundo, a constelação é a ciência das relações. Vamos lá. Então, hoje nós vamos falar do lugar, que é muito importante, o lugar. Se você não está no seu lugar, você não está no teu lugar de força. Você está vivendo um papel invertido, você está sem força para se posicionar, para tomar decisões. Então, o lugar certo é muito, 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 muito importante. Então, que cada um ocupe na vida o lugar certo e também como o dinheiro responde a esse lugar. Porque eu, no meu lugar, eu tenho clareza. E o dinheiro é uma das coisas que mais gostam de clareza. Então, vamos lá. Então, dinheiro é uma clareza, quanto mais confusa você estiver, mais distante ele fica. Assumo o meu lugar em ordem com a vida. Então, o dinheiro, ele não tem julgamento moral. O dinheiro não é vilão nem salvador. Depende da forma com que você significa o dinheiro. E ele responde à ordem e não esforço. É isso que vocês precisam entender. O amor, ele só permanece aonde? Onde existe ordem. O que que é existir ordem? Quando existe um respeito do lugar de cada um está no seu lugar, existe uma hierarquia. O dinheiro é a mesma coisa. Se existe ordem, o dinheiro vem. Então, muitas das dificuldades financeiras, né, que a gente tem no dia a dia, ela decorre não de questões pessoais, mas tem causas sistêmicas. Aqui eu estou dando um passo atrás para analisar sistemicamente as causas das nossas dificuldades financeiras. É claro que não é só isso, mas se você olhar com profundidade, vamos dizer assim, um dos fatores mais importantes para que a gente aprenda a ir para o nosso lugar e aprenda a se relacionar com o dinheiro. Então, aqui, o Alberto fala o seguinte, que quando cada um ocupa o seu lugar, Denise ocupa o lugar dela, Marlene ocupa o lugar dela, Luiz Carvalho ocupa o lugar dela, eu ocupo o meu lugar. Então, quando cada um ocupa o seu lugar, a vida flui. E eu percebo isso claramente nos meus atendimentos, quando a pessoa não está no lugar. E que eu tenho que levar ela, aos poucos, para ela perceber qual é o lugar e fazer o movimento de entrar no lugar. Que às vezes a pessoa não entra no lugar. Na vida profissional, por exemplo. Ela está lá na beiradinha, mas ela não entra. Ela se dá bem com os pais, mas não assume, não toma os pais. Então é mais ou menos por aí. Então fica.
assim, uma coisa indefinida. E essa pessoa que não está no lugar, ela está sempre em rotação, ela está sempre se sentindo incomodada, nenhum lugar é bom. Se ela está num lugar aqui não é bom, se está no outro não é bom, se está no outro não é bom. Você pega o currículo da pessoa, ela já mudou para 20 lugares, 20 empresas diferentes. Então, é por quê? Porque o primeiro lugar que a gente deve estar é na família. A partir daí, a gente pode ir para qualquer outro lugar, porque esse lugar na família está preenchido. Então, qualquer lugar que você for para atuar na vida profissional, você vai estar bem, estar forte, posicionado, tomar decisões, não ser refém da vontade, da opinião, da crítica de outros. Porque as pessoas muito sensíveis à crítica têm uma criança, certo? Ali, que também não encontrou seu lugar na base familiar. Então, essa aula não é uma aula técnica, é uma aula de reflexão. Então, à medida que eu falo, vocês podem ir se identificando com aquilo que eu estou falando, tá? Se depois quiserem aprofundamento, é um outro nível, outro estágio. Então, o propósito da aula é ampliar a consciência sobre o dinheiro, o que significa o dinheiro na visão sistêmica, compreender bloqueios invisíveis e reposicionar-se no lugar certo. Nós não vamos falar apenas de como ganhar dinheiro. Aqui não é uma aula de negócios. Nós vamos olhar para algo mais profundo e que tem consequências diretas com a nossa prosperidade, com a nossa vida financeira. Será uma aula com reflexões, dinâmicas sistêmicas simples, básicas, que o Bert gostava muito, e frases que ajudam a reposicionar internamente nossa relação com o dinheiro. Então, o dinheiro na visão sistêmica, ele representa a vida em movimento. Olha só que significado, né? A vida em movimento. Onde a vida flui, o dinheiro acompanha. O dinheiro não é moral, é sistêmico. Quer dizer isso, né? Quer dizer o seguinte, por que que o dinheiro representa a vida em movimento? Porque o dinheiro, ele, ele precisa estar em movimento, como a vida. O fluxo da vida, ele é sempre um fluxo para frente. A vida não fica te esperando. A vida acontece em você, passa por você e segue. Se você está estagnado, ela segue. Você fica para trás. Então, uma pessoa que tem o fluxo interrompido por algum problema sistêmico, ela está paralisada, ela está estagnada, ela está no padrão repetitivo, mas a vida continua. A vida passando por ela vai em frente. Reflete comigo. Em 1800, como é que seria, como é que era o mundo? Como é que era a tecnologia naquele tempo? Como é que eram as relações naquele tempo? Imagina o mundo hoje. Então, a vida não parou. Se você analisar, pegar alguns vídeos da época lá do século passado e olhar esses 100 anos, 150 anos, depois da Revolução Industrial, por exemplo, né? Você vai ver que uma mudança brutal. E agora, com essas inteligências artificiais, a mudança é muito rápida. Então, é sinal que a vida é dinâmica, a vida não para, a vida está sempre evoluindo. E o ser humano? Será que o ser humano está evoluindo? Será que a consciência desse ser humano está expandindo? Será que ele está se autoconhecendo? Será que ele está melhorando suas relações?
Será que ele está entendendo que ele não é um ser isolado, que ele faz parte de um grande sistema, que ele está inserido uma grande consciência, numa grande inteligência? Quem é ele? Quem sou eu? Outro dia eu vi um psiquiatra dizer que escassez é inconsciência. Eu falei, mas por quê? Inconsciência do quê? Inconsciência de si mesmo. Quando você não se conhece, quando você não percebe a tua força, teu potencial, quando você é escasso em tomar quem é você, e claro, se você toma você, você está tomando teu sistema também, toda a força dele. Eu achei interessante dele dizer que a escassez tem relação com a inconsciência tem relação com o desconhecimento do seu valor. Porque quem você conhece? Você conhece aquilo que você se apresenta no mundo. Eu sou mãe, eu sou a Denise da empresa tal, eu sou o Luiz da empresa tal, eu sou o pai da Beatriz, eu sou sei lá mais o que, eu sou professor, eu sou advogado. Não é sobre quem eu sou no mundo, é sobre quem eu sou de verdade. Isso é uma grande diferença. E nós estamos aqui para evoluir, crescer e ir buscando resposta e contato com quem realmente somos. E quem somos, e quando a gente começa a entender isso, a gente vai para o nosso lugar. A gente passa a ficar conectado com a nossa essência. E daí, o dinheiro representa a vida em movimento? Sim, o movimento segue a vida, o dinheiro segue a vida flui, o dinheiro acompanha. Quando o dinheiro começa a ser moral, ou seja, começa a se envolver com crenças, ele se afasta, ele vai embora, ele não chega. Mas a gente também precisa entender que ele tem um aspecto sistêmico que a gente vai entender aqui nessa palestra. Até aqui tudo bem, gente? Aqui tudo bem? Até aqui eu estou sendo claro ou não? Gostaria de ouvir. Estou sendo claro até aqui? Tô. Não está cansativo, não? Não? Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Só estamos no comecinho. Oi, Cleia, tudo bem? Tudo bem. Nós estamos só no comecinho. Tá tudo bem? Posso seguir? Então tá bom. Se eu posso seguir, tá tudo bem. Vamos lá. Então tá. Então, segundo a visão sistêmica do Bert Helling, o dinheiro não responde à necessidade, mas à ordem, à maturidade e ao lugar certo. Olha que coisa, hein? Vamos entender isso melhor à medida que a gente segue. Então, não atende à necessidade, mas à ordem, à maturidade, ao lugar certo. E para ter ordem, nós precisamos estar no lugar certo. E o dinheiro, ele, ele gosta da postura adulta, não infantil. Nós vamos ver isso. Então, o lugar certo, né? O lugar certo na base, né? Na base mais básica que existe. Os pais são grandes, os filhos são pequenos. Esse é o lugar certo. O adulto, ele cuida da própria vida. E uma frase muito importante: ninguém substitui ninguém. Quando você quer tomar o lugar do outro, quando você fica num lugar que não é teu, quando você se torna marido da sua mãe, quando você torna mulher do seu pai, quando você torna aquele filho que
quer fazer tudo e tira a força dos pais, se sente maior, né? Então eu bato muito nessa questão. Ah, mas eu já constelei, pai, mãe, tá tudo bem. Olha, e se eu abrir teu campo, eu vou ver coisas que você não espera. Isso eu faço todo dia, né? Eu fui entender que eu estava ainda num lugar errado com mais de 50 anos, quando eu estava num treinamento do Bert Hellinger, eu já repeti isso numa outra aula. Bert foi concluir algo com a mãe com mais de 90 anos. Então, eu, como filho mais velho, você imagina, você é tomado muitas vezes. A mãe sempre recorre a você, sempre está te chamando para tomar decisões. E se você não tem uma visão sistêmica para saber qual é o limite de ajuda, você entra no emaranhamento. Você se torna pai do irmão, pai da mãe, né? Mãe da mãe, e vira esse emaranhamento que aí você não tem como olhar para a tua vida. Você não tem. Hoje, o que vê, por exemplo, é principalmente meninos de pais separados, onde a mãe tem uma raiva muito grande, né? Sofreu muito com o marido, se separou e que não dá liberdade para o filho e até o pai, né? Porque o pai já está em outro relacionamento. Esses meninos crescem no campo da mãe, crescem sem modelo masculino. Eles crescem com uma energia feminina muito presente na vida deles. E muitos deles não conseguem sair do campo da mãe, não conseguem ter a força masculina para empreender, para arriscar, para terminar um projeto. E a gente observa cada vez mais isso. Não assume uma relação, né? Não se coloca no lugar do homem, do provedor, do pai, se coloca no lugar de filho da mulher. E aí a mulher tem que ir para o masculino, né? Para poder ter uma relação com esse homem, entre aspas. Então, é, essa questão da ordem é muito importante. Nós estamos cheios de filhinhos da mamãe aí que com 40 anos ainda estão, né, no campo da mãe, não foram para o campo do pai. Então, cuidado. E o adulto, ele cuida da própria vida e ninguém substitui ninguém. Ponto final. Então, quando estamos fora do lugar, quais os erros mais comuns, né? Tentativa de salvar os pais, o sistema, né? Nós temos culpa ao prosperar, nós temos lealdade com o nosso sistema, né? Nós temos medo de perder nosso pertencimento se a gente. Como eu posso ser maior que meus pais, maior que a minha mãe, meus, que a minha mãe? Mesmo que eu prospere, eu vou dar um jeito de me boicotar para voltar à origem, né? Tem um livro famoso aí esqueci o nome, que o autor ele é muito famoso, que fala de prosperidade e riqueza, que ele diz que ele ganhava muito dinheiro e de repente ele voltava a ponto zero. Ganhava muito dinheiro, voltava a ponto zero. Ganhava muito dinheiro, voltava a ponto zero, porque ele sabe fazer dinheiro. Mas aí ele foi entender sistemicamente o que que ele fazia isso. E aí ele percebeu que o pai dele dizia para ele sobre dinheiro e também pelo nível financeiro da própria família. Quando ele entendeu isso, ele se liberou disso. E perdas e instabilidade financeira também é um dos problemas que te põe fora do lugar. Vamos lá. O dinheiro e os pais. A mãe, vida e abundância. Pai, mundo, profissão e realização. Prosperidade nasce em tomar os pais. Tomar verdadeiramente os pais. Não tolerar, não sentir pena deles,
concordar com eles como são, e aí tomá-los. Tomá-los no sentido de tomar a vida deles, a vida que ele, a vida que ele transmite para você. O resto é deles. Você não precisa repetir os padrões dele, porque eles já viveram por você. Você não precisa tolerar os seus pais, porque aí você é muito grande, você não precisa ter piedade deles, dó, porque você aí vai se sentir o quê? Ainda grande demais, porque você está vendo só a fraqueza deles. Mas quando você concorda com eles, separa o comportamento do que eles representam, você pode tomá-los em plenitude. E só ao tomar a plenitude que realmente você tomou. E se você entender que ao tomar você só fica com a parte boa e que a parte tóxica fica com eles, o comportamento fica com eles, né? E que não pertence a você, você consegue então colocar esse pai, essa mãe no seu coração e essa energia masculina, essa energia feminina, ela vai cumprir a função dela na sua vida. Ela vai atuar através de você. O dinheiro se relaciona com a fonte, ou seja, o dinheiro tem uma relação muito profunda, né, com a mãe. Bert fala que o dinheiro vem da mãe. Por que que o dinheiro vem da mãe? Porque o feminino, ele tem a capacidade de acolher, de cuidar, de receber, de encantar, de nutrir. Quem? Cliente, no caso da vida profissional. Masculino é diferente. Pai, ele recebe o dinheiro, preserva o dinheiro, constrói riqueza e patrimônio. O pai, ele tem uma característica diferente de amar, ele tem uma forma diferente de. A energia masculina tem uma forma diferente de atuar no mundo. É uma energia forte, é uma energia focada, é uma energia de desafio, de superação. E aí é a expressão do equilíbrio feminino e o masculino. O que está acontecendo com os casais? Despolarização. Um dos maiores problemas nas relações de casal é a despolarização. Ou a mulher está muito no masculino e o homem vai para o feminino e para a criança, ou o homem está no muito masculino e a mulher se submete. Não existe o equilíbrio. Porque a mulher, por mais que ela tenha que usar o masculino, a essência dela, a energia essencial dela é feminina. Não tem como ela negar isso. Tem como ela negar, né? E o homem é masculino. Ela pode eventualmente ter que usar essa energia para determinadas situações e ter intensidade que exige essa energia, mas aí ela volta para o feminino. E o homem, ele é o masculino. De vez em quando, ele pode ficar mais sensível, mais carinhoso, mais receptivo. Mas ele, na essência, é masculino. Então, estar no lugar também é estar na nossa energia da vida, masculino ou feminino. Não quer dizer com opção sexual. Não tem nada a ver. Porque numa relação entre dois homens, um vai para a energia masculina, outro vai para a energia feminina. E podem trocar ambos esses papéis. Mas, em essência, isso funciona dessa forma. E se a gente aprende a lidar com essas duas energias, a gente aprende também a lidar com o outro, com as energias do outro. Então, quando tomamos os nossos pais, os fortalecemos, nos fortalecemos, né? E quando rejeitamos, nos enfraquecemos.
E aí, muitas vezes, quando a gente se enfraquece, a gente pipoca, né? Na vida profissional, a gente vai para uma postura de vítima, todos são culpados, tudo que acontece na minha vida, alguém é culpado, o país é culpado. Essa é a postura de quem não tomou pai e mãe. É uma postura fraca. Eu não me posiciono nunca, eu nunca tomo uma decisão, eu não saio dessa zona de conforto, porque eu não vou me arriscar. Por quê? Porque eu não tenho a força da vida. Então, muitos comportamentos que a gente vê nas pessoas é justamente a rejeição da fonte dos pais. Isso é evidente em muitas pessoas. E a vítima é uma delas. Mesmo quando ela vai para o agressor, é uma disfunção, é uma raiva de não ter tomado os pais. É uma necessidade de controle disfuncional. Então, conflitos com o pai e mãe interrompem esse fluxo de prosperidade, que é o fluxo da vida. Nada mais é que o fluxo da vida. Vamos lá. Então, o dinheiro, ele está a serviço da vida. Olha que bonito, né? O dinheiro está a serviço da vida, né? Esse seria o ideal, a essência. Não vamos ser inocentes, né? Muitas vezes o dinheiro pode ser usado pelas pessoas de forma errada, para explorar, para prejudicar, para ter poder, para ter domínio. Mas na essência, o dinheiro ele está a serviço da vida. Ele existe para servir a vida. Se há distorções, nós não somos inocentes. Então, o dinheiro, aqui nós estamos olhando para o essencial, né? O dinheiro é um movimento do futuro. E quando nós estamos presos no passado, o fluxo é fraco. O dinheiro é um movimento do futuro. Quando estamos presos no passado, o fluxo é fraco. Por que estamos presos no passado? Por quê? Porque justamente aqueles pontos cegos nossos estão nos cutucando, porque a nossa criança, ela está ali presente, pedindo reconhecimento, atenção, porque eu não fui vista, eu não fui reconhecida, eu não fui aceita, eu tive um movimento do amor interrompido. Eu tenho uma história do meu passado que eu sempre conto para mim mesmo e que eu trago para o presente. Então eu vivo no presente, passado. E quando eu penso no futuro, eu repito, futuro é uma repetição do passado. Então pode observar, você tem um diálogo com você mesmo, o que você diz para si mesmo? É uma pergunta. Como eu me retrato? Eu, Luiz Pisol, sou. O que eu digo para mim? Eu digo algo que me enaltece? Ou eu digo algo que me traz para baixo? Essa é uma pergunta essencial, porque esse diálogo interno, ele é sutil, ele é inaudível, ele é imperceptível. Quando você toma consciência deles, às vezes você vai assustar. Se você for sincero consigo mesmo, nesse momento, pegar um papel e escrever aí, ó, o que eu falo sobre quem sou eu. Então tem uma frase que diz o seguinte: aquilo que eu repito, penso, sinto constantemente em relação a mim mesmo, eu me torno. Então, muito da tua realidade hoje
é reflexo dessa história que você conta sobre si mesmo. Se você consegue, e é claro que essa história ela está baseada nas crenças, está baseada nessa criança ferida sua aí que precisa ser curada. Ela não nasce do nada. Se você toma consciência dessa história e muda a história, muda a realidade. Então, se aí tem nessa história, como toda história tem, um personagem, uma identidade, pode ser uma identidade de fracasso, pode ser uma identidade muito machucada, pode ser uma identidade que não vai levar você para uma elevação de frequência, vai te levar para uma elevação de baixa frequência. Então, às vezes você constrói visão, você tem desejos, mas a crença, o diálogo interno sobre si mesmo está te limitando, está te derrubando. E ela tem origem exatamente na criança, na relação com a base, nas crenças que foram construídas em você. Então, observa qual é o diálogo, qual é a conversa que você tem com você mesmo. É uma conversa silenciosa, é uma conversa sutil, que na maioria das vezes a gente não percebe no dia a dia. Mas o que você diz sobre o outro? Qual é a história que você conta sobre o outro? Que o outro é ruim, que o outro sempre te prejudica, que a minha profissão não é boa, que o dinheiro é de que o dinheiro é ruim. Qual é a história que você conta sobre o outro? A história que você conta sobre o outro define a tua relação com o outro. Seja o outro o que for, a empresa que você trabalha, o dinheiro, a tua profissão, mãe, pai, teu companheiro de vida. Qual que é a história que você conta sobre o teu passado? Que história você conta sobre esse teu passado? Foi um passado feliz? Ou foi um passado de sofrimento, de medo? Como é que viveu a sua criança? Ela viveu assustada? Ela se sentiu rejeitada? E olha que essa criança não está no passado. Essa criança está aqui agora com você. Ela está aqui, nesse momento comigo, né? Ela pode trazer esse aspecto alegre em mim ou esse aspecto triste em mim. Ela pode trazer uma postura positiva em mim ou uma postura negativa. A criança é o começo de tudo, porque a criança é que está mais próxima da base, da origem. Então, uma das coisas que a gente tem que curar é a criança. Porque essa criança, ela está interferindo na tua vida, diretamente, nos teus relacionamentos, na tua vida profissional. E esse passado pode ser um passado de muita dor. E muitas vezes acontece da gente jogar essa criança para debaixo do tapete, esconder ela, esconder ela, isolar ela. E quem que tem que incluir essa criança agora? Quem que tem que fazer um movimento de amor para essa criança? É o adulto em você. Primeiro movimento que tem que ser feito é você acolher essa criança da forma com que ela é, com as dores dela, com os traumas dela, seja qual for. Acolher essa criança, conversar com essa criança. E quem sabe levar para uma experiência novamente, o adulto levar essa criança para uma experiência de reconexão
com o pai e com a mãe. Então, repetindo. E o futuro? Bom, o futuro depende exatamente disso. Se você tem um diálogo negativo sobre você, se o outro, nenhum outro serve, o outro sempre é culpado pela tua desgraça. Se o teu passado te condena, quando você olha para o futuro, o que que você acha que vê ali? Não é uma imagem muito bonita, não. E às vezes você manipula o futuro. Você cria uma imagem bonita, só que é impossível de chegar lá. Porque é tanta carga aqui, ó, tanta coisa que você tem que tirar, liberar, tomar consciência de ser um sim e seguir, que você não consegue ir. E aí você tropeça e cai no futuro e vê, puxa, não evoluí, não cresci, parece que eu estou fazendo o mesmo do mesmo, sempre. Então, essa aula é para reflexão mesmo, é de reflexão. Então, o dinheiro é um movimento do futuro. Quando estamos presos no passado, o fluxo é fraco. O dinheiro nos trata da mesma forma que tratamos a nossa mãe. Isso é uma afirmação do Bert. Se você trata mal a sua mãe, o dinheiro se afasta. Pense no dinheiro como uma criança. Ele não gosta de ser forçado, pressionado, perseguido. Vamos explicar melhor isso. O dinheiro ele gosta de ser acolhido, ele gosta de ser cuidado. Por quê? Porque, olha, quando você precisa muito do dinheiro, o dinheiro se afasta. Quando há esforço, está errado. Quando você precisa muito do seu cliente, inverte foco, inverte o foco. Em vez do cliente precisar de você para atender as necessidades dele, você coloca o cliente para atender as suas, de uma maneira disfuncional. E esse cliente acaba se afastando. Ele sente isso. Então é isso que quer dizer, gosta de ser, não gosta de ser forçado, pressionado, perseguido. Ele gosta de ser acolhido, cuidado e respeitado. É uma visão sistêmica em relação ao dinheiro. Vamos lá? O dinheiro está muito ligado à lei do equilíbrio, né? De dar e receber. Então, o dinheiro responde ao equilíbrio, sempre. Dar demais ou receber pouco gera bloqueio. Então, veja bem, tem muitos profissionais, e já atendi muitos, né? Tem dificuldade de cobrar o valor que merece o processo dele, o trabalho dele. Por quê? Porque ele quer reconhecimento, ele está trocando dinheiro por reconhecimento. Ele não, ele tem questões, pontos cegos ali que impedem dele. Ele tem medo de perder a conexão com o cliente, ele tem medo de perder o negócio, ele tem medo de não receber o reconhecimento do cliente. Então, ele dá muito, cobra menos. E aí, esse cliente, evidentemente, na alma, ele vai se sentir em dívida, porque ele recebeu muito. E o que que ele faz? Ele aplaude. Ele diz: Nossa, você é o cara. E aí, esse profissional se sente preenchido. E quando a gente toma consciência disso, e só vamos tomar consciência se a gente perceber o verdadeiro valor que nós temos, a gente volta lá para a essência novamente, a gente volta para o valor do indivíduo. Nós vamos para aquela questão da escassez, da inconsciência, de não tomar integralmente o que somos, nem os nossos pais, né? Quando ele volta e toma isso e
toma consciência disso, né? Tudo muda, tudo muda. Ele passa a ter força para ser justo, mas para cobrar, o trabalho dele vale. Então, muitos terapeutas vivem esse drama também, psicólogos, né? Outras profissões nem tanto, mas o que a gente sente é justamente nessa linha mais de ajuda. Tem muita dificuldade. Mas todos falam, tem uma dificuldade de cobrar, tem uma dificuldade de passar o valor, eu fico em dúvida, eu fico inseguro, me dá ansiedade, um monte de coisa. Eu já trabalhei com muita gente e eu sei o que estou falando. Então, clareza sustenta o fluxo. Nós vamos falar um pouquinho lá na frente sobre isso. Então, postura infantil versus postura adulta, né? A criança, ela espera e ela se culpa nessa relação com o dinheiro. É, a criança fala assim: eu quero ganhar dinheiro. Isso é uma linguagem infantil. Você tem que ganhar um pirulito, você tem que ganhar um presente, você tem que ganhar dinheiro. A gente faz dinheiro. É diferente. Essa é a postura adulta. Eu faço dinheiro. Eu não ganho. Eu sirvo as pessoas e recebo o valor do meu serviço. Então, o adulto ele assume, ele cobra e sustenta. E aqui Bert fala, dinheiro gosta do adulto, não da criança. Então, a postura adulta, ela vem de uma boa relação com a base, com a mãe e pai. Senão você fica no infantil. E no infantil, quem cuida da sua vida é a criança, com as suas dores, suas carências, suas dificuldades, tudo isso que a criança traz de uma relação funcional com os pais. Então, o dinheiro gosta do adulto, né? Criança sistêmica, espera reconhecimento, cobra amor através do dinheiro, se culpa ao ganhar, se sabota para pertencer. Adulto sistêmico assume responsabilidade, cobra com clareza, sustenta limites e honra pai e mãe. Esse é as características ideais que nós temos que desenvolver. Então, se eu assumo responsabilidade, se eu sou autorresponsável pela minha vida, estou numa postura adulta. Se eu cobro com clareza, aí essa clareza é clareza do meu valor, é clareza do meu trabalho, é clareza do meu posicionamento no mercado, é clareza na dor que realmente eu resolvo. Qual que é o meu negócio? É clareza em tudo, que a maior parte das pessoas não tem clareza. É tudo uma bagunça só. Então a clareza que se cobra e que o dinheiro gosta é da clareza de propósito, é da clareza de posicionamento, é da clareza de saber o meu valor. É essa clareza que a gente precisa ter. Um plano claro para gerar, construir riqueza, prosperar, crescer, clareza, visão, clareza. É isso. Essa é a clareza que o dinheiro gosta. Então, a dinâmica, vamos fazer uma dinâmica. Quero que todos agora respirem, fechem os olhos, respirem, vão para o corpo. Preciso que vocês saiam da mente. Vai para o corpo, sente o seu corpo. Imagine o dinheiro à sua frente, a alguns metros de distância.
Essa distância que você observa, dinheiro, é próxima ou está muito longe? Ele vem em sua direção ou tem um movimento de afastamento? O dinheiro está à sua frente, a alguns metros de distância, mas essa distância, você sente que ela é perto ou ela, o sentimento é que ela está longe? O dinheiro vem em sua direção, tem um movimento para ir em sua direção ou se afasta? O que você sente no corpo? Medo, culpa, desejo, indiferença ou uma integração? Qual é a sensação corporal? Qual é a emoção? Qual é o movimento do dinheiro? Observe isso por alguns minutos. Deixe esse movimento acontecer em você. Se precisar, pode conversar com o dinheiro. Se você sentir que deve conversar com ele, converse com ele. Se você gostaria de que ele mudasse e que ele olhasse você diferente, você olhasse para ele diferente, está precisando acontecer aí. Para que você perceba que existe uma conexão. Não pode ser que seus medos, sua culpa, sua indiferença esteja ainda nessa tua criança, pela experiência que você teve lá no sistema familiar e que agora aparece nesse processo que nós estamos fazendo. Fique com isso então, e assim que achar, pode abrir os olhos. O essencial é simples, né? Um simples exercício desse, você percebe como é que está a relação toda com o dinheiro, né? É simples, o essencial é simples. Você não precisa ter um grande processo para perceber, né?
Queria ouvir de alguém um feedback. Porque, ó, nós temos dois movimentos sempre, né? Movimento para mais, movimento para menos. Daqui a pouco eu vou pedir para vocês fecharem os olhos e sentir se o movimento de vocês é para mais ou para menos. Isso faz toda a diferença na nossa vida. São coisas muito sutis. Como a linguagem interna é muito sutil, o movimento da vida acontecendo em você, se for para menos, alguma coisa está travando você. Você precisa olhar para isso, precisa trabalhar isso, você precisa se curar, né? Então tá, quem poderia falar? O dinheiro saiu correndo, ou pulou no colo, ficou aquela coisa mal resolvida. Quem que poderia fazer um... vamos participar, vamos criar um bate-papo aqui. Para mim, teve Ah, uma interação muito interessante de crescimento de pilhas assim de dinheiro na minha frente. Nossa Senhora, parabéns, Márcia. Eu tenho uma relação que eu Boa com o dinheiro. diria muito boa com o dinheiro, porque eu consegui me conscientizar que no nosso trabalho, né, no meu trabalho de consultoria, é uma troca realmente, como você tem colocado, né? E eu já abandonei há algum tempo essa dinâmica aí do reconhecimento. Eu me reconheço hoje. Isso. Reconhecimento é na base. Quem tem que é pai, mãe, amigos, tem que. Na empresa não tem esse negócio. No negócio tem esse negócio. É grana, é resultado. Isso, Ó, vida profissional é troca e resultado, papo furado. O resto é papo furado. Se você não gera resultado, acabou. Se a tua empresa não tem resultado, esquece. Se você, como profissional, não gera resultado na vida dos seus clientes, no segmento que você atende, esquece. Então é troca e resultado. Eu dou, gero resultado, você me paga. Tá tudo certo. Saindo daqui, nós podemos até tomar um cafezinho junto. Mas, na verdade, o resto é fantasia, né? O resto é ilusão. Então, você precisa saber muito bem do teu potencial, da tua capacidade. Isso exige autoconhecimento. Existe uma relação com você. Porque não adianta, gente, se eu não me autoconheço, se eu não tenho um autoconhecimento, se eu não tenho um mínimo de relação comigo mesmo, eu não percebo o valor que eu tenho. E às vezes meu valor, ele está linkado com aquilo que a minha mãe, que meu pai disse. Tá aí a criança outra vez, a merda outra vez. Então a criança, ela está na base de tudo, tudo. Essa criança precisa ser olhada, curada, liberada. Mas não é a criança que foi lá atrás. Eu quero que vocês entendam que essa criança não está 30 anos atrás, 50, 70 anos atrás. Ela está aqui agora. Ela está comigo agora. Então, se eu tenho alegria, essa criança é alegre. Se eu estou triste, minha criança é triste. O que a criança, ela, se observa uma criança normal, ela é lúdica, ela está sempre alegre, ela está sempre no momento presente, ela está brincando, ela está curiosa, ela está descobrindo. Esse lado quando morre na gente, é porque a nossa criança está com dificuldade. Então, o cliente fala, eu queria ser feliz. Outro dia, a psicóloga que eu cuido dela, eu queria ser feliz. Mas aí você vai ver a criança dela, né? Tivemos que trabalhar. Falar, você quer ser feliz? Então vamos trabalhar a tua criança, você vai ser feliz. Porque a tua criança, quando você acolhe a tua criança, você fica inteiro ali. Porque a criança é que está mais próxima de quem você é. Olha só. A criança pela própria pureza dela, ela está mais próxima da tua essência. E Cristo fala, ó, né? Venha minhas criancinhas, né? Porque é delas o reino do céu. Então, você nunca perde essa inocência da criança. Você nunca perde essa pureza da criança em você. Você pode sim resgatar a tua criança. Resgatar essa alegria da sua criança. Essa pessoas bem resolvidas têm crianças bem resolvidas.
É isso. Além da Márcia, alguém pode comentar mais alguma coisa? Nath, ajuda aqui a gente. Sair desse enrosco aqui. Eu me senti muito à vontade e realmente umas pilhas imensas de dinheiro. E Puta, quando nós. você pediu para sentir se o dinheiro se aproximava, É, ele veio se empilhando aqui na minha mesa, na minha escrivaninha, e eu chegava a sentir o cheiro, aquele cheiro de dinheiro novo. E eu pensava assim: uau, tem até dólar aqui, sabe? Tipo, muito tranquila, assim, que muito legal. integrada com essa realidade, essa possibilidade, assim, É, é. é, Eu, de ficar bem à vontade, sabe? é, De quando eu receber. fiz esse exercício na Hering, né? Eu estava na Hering lá, fiz esse exercício, né? Quem deu esse exercício foi a Sophie. E o dinheiro estava bravo comigo. Ele estava assim, por que que você não faz o que tem que fazer? Por que que você não usa todo o teu potencial, cara? Você fica aí, né, achando deu uma bronca em mim violenta. Isso Nossa. acho que há 10 anos, 12 anos atrás, 15 anos, né? É, Mas é isso. sim. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Vai, Marlene, vamos participar. Então, foi interessante esse exercício porque, bom, eu tenho ainda que trabalhar muitas coisas em mim e eu me vejo nessa postura do correr atrás do dinheiro, Ah, tá. da necessidade, da sobrevivência. É um grupo Sobrevivência. de Está numa estudiosos fase de aqui e sobrevivência. tudo bem. Recebe, paga a Aí, conta, recebe, paga a conta, recebe, paga a conta, isso. recebe, paga a conta. Aí foi interessante o exercício porque eu tive uma leve dificuldade de me conectar. E Ah, quando eu me conectei, eu via uma pilha de dinheiro longe de mim, assim, uns 3, 4 metros longe, e algumas notas escapando daquele monte de dinheiro, e como que o vento levando embora, levando, e eu tentando correr atrás. Foi uma imagem muito nítida, assim, aquele movimento meu de tentar correr e alcançar. Aí me veio uma consciência assim, para, né? Aí eu fui me colocando numa postura de estar simplesmente acolhendo, aguardando. E foi muito interessante porque aquela imagem se transformou em uma. Me veio uma imagem assim de sítio, de interior, de nascente com aquele cano trazendo água. sim, E era um cano trazendo a água, não era água, eram notas que vinham e caíam no meu colo. sim. Então teve assim dois movimentos ou dois momentos, né? Essa imagem para Houve mim, uma esse mudança exercício. ali, né? Foi uma mudança quando eu me coloquei na postura de acolher, simplesmente acolher, e não de correr atrás. Quando eu passei a acolher, o dinheiro veio. E eu estou emocionada em falar isso, sabe? Então isso me traz uma nova consciência de fato, que eu acho que é o que o senhor veio colocando desde o início, Sim, né? sim, Ah, gratidão, professor Pison. sim. E o que, que é importante, né? Quando a gente está bem com a mãe, o dinheiro vem. Quando a gente trata bem a mãe, o dinheiro nos trata bem. Porque a gente também vai tratar bem o dinheiro, certo? Luigi, quer dizer alguma coisa sobre dinheiro? Você parece que foi muito fundo. Eu falei, ele deve estar inchando os bolsos de dinheiro e não quer voltar para. Não. Falei, Não, eu estou eu sei. trabalhando eu estou trabalhando, estou fazendo a terapia do dinheiro com ele, né? A gente trabalhou bastante as etapas aí. Fala. Eu senti uma paz muito grande, na Olha, realidade. Tava bem, assim, do meu lado, apareceu, não muitas células, mas apareceu um lingote de ouro, sabe? Alguma coisa assim. E valioso, alguma coisa valiosa. que legal. E isso me deu uma Sério. paz, uma tranquilidade, que eu acho que eu quase dormi, sei lá. Então, eu estava percebendo muito próximo de mim, né? Tá, era uma troca de energia. Então, me trazia.
é, uma certa leveza e paz. né? Então, por isso que eu meio que apaguei aqui. Esses exercícios são importantes para a gente tomar consciência, né? De como nós estamos em relação a essa questão. Né? É uma questão, Uhum. né? E tomando consciência, a gente pode fazer algum movimento. Márcia, você quer falar alguma coisa, bem? Márcia Seven. Eu ia. Achei muito interessante, me chamou a atenção, porque imediatamente eu vi, né, quando o senhor falou a distância, que distância que o dinheiro tá e tal, em torno de 1 metro, né? E o que me chamou mais atenção foi o volume, a quantidade de dinheiro. E a quantidade via também em dólar. E quando o senhor colocou no sentido de se o dinheiro vinha, eu sorria, a primeira percepção de ver o volume foi sorrir para o dinheiro. Então eu sorria para o dinheiro e é interessante que o meu corpo, né? Claro, eu estou sentada aqui na frente do laptop, mas o meu corpo fazia um movimento de ir para frente, né? E se eu deixasse, realmente ia, né? Então, uma sensação muito boa, muito gostosa. Aí, quando o senhor deu o comando, se o dinheiro vinha, né? Ou num movimento, eu senti recebendo dinheiro. Interessante que apareceu uma pessoa, né? E eu recebendo dinheiro, né? Nesse sentido, foi a imagem que me veio, né? E a sensação E, foi claro, boa. foi boa, leve, eu sorrindo pro dinheiro, conversei com o dinheiro, né? Muito gostosa a sensação. Assim, e novamente, depois no final, ainda se essa cena desapareceu, eu recebendo o dinheiro e eu volto à imagem do montante de Tá? dinheiro e eu sorrindo pro dinheiro novamente. E o corpo fazendo o mesmo movimento inicial Sei. de... Aqui, ó, o que me vem aqui também para ajudar é o seguinte: vocês perceberam? Tem muito dinheiro disponível. Tem muito dinheiro disponível. Tem muito dinheiro aí. Muito dinheiro disponível. Pote de ouro, dinheiro, está disponível. Não existe escassez. Presta atenção no que eu vou falar. A escassez está em nós. O dinheiro está disponível. Qual as travas que nos impedem de tomar esse dinheiro? Tomar nossa parte nessa fatia universal. Todos falaram que tinha dinheiro ali. Estava ali, muito dinheiro. Uns o dinheiro veio, outros, mas tinha muito dinheiro. É sinal de que a nossa sobrevivência, a nossa escassez, as nossas dificuldades têm muito a ver com a forma com que a gente age no mundo. Tem a ver com as nossas crenças, com nossos limites. Então, primeira coisa que nós temos que curar e corrigir é a nossa relação com a nossa mãe, nossa relação com o nosso pai. Então, dinheiro não falta, gente. Você tendo competência, você tendo uma postura livre em relação ao dinheiro, você pode tomar esse dinheiro. Você tem o direito de tomar. Mas é uma troca. Você oferece algo e você recebe. É sempre uma troca. E essa troca tem a ver com resultado também. Que resultado é importante para a vida profissional. Agora estou falando de vida profissional, né? É isso. Feche os olhos rapidinho. Quero fazer um teste com vocês aqui. Esse é rápido. Feche os olhos. Vá para o corpo, respira. E vê
se a energia da vida, ela te leva para mais ou te leva para menos. Sente isso. A energia que flui da vida em mim, ela está me levando para mais, ela está me levando para menos, ela me puxa para trás. O que que acontece quando eu sinto essa energia que flui em mim? Qual é o movimento dessa energia em mim? Ok, é rápido o exercício. Alguém sentiu a energia para trás? Ou todos sentiram a energia fluindo para frente? Fala, Luiz, A minha sensação foi de ir para frente. para frente. Uhum. Vamos dizer que alguém tenha sentido, ok, Denise. Vamos dizer que alguém tenha sentido que estava estagnada. Estava, existe um leve movimento para trás. É um sinal que você precisa olhar para isso. Que ainda tem questões sistêmicas para você olhar para isso, tá? Então, ó, vou repetir. Estagnação é igual a escassez. Escassez é igual a inconsciência. Inconsciência de quem? De mim mesmo e da base. Essa é a equação. Vamos seguir? Para a gente. Vamos lá. Vamos, vamos para o próximo slide. Então, os principais bloqueios sistêmicos, quero fazer uma paradinha aqui. Os padrões, né, que sabotam. E aqui eu não vou entrar em aprofundamento, nada, isso a gente faz na mentoria. Vou só identificar, você já sabe quais são, mas alguns já sabem, parte. Fidelidades aprisionam a energia conectada ao pertencimento, à ordem, ao equilíbrio. Então, essa fidelidade, essa lealdade, que às vezes nos prende, nos aprisiona, né? Aprisiona a energia da vida em nós que quer seguir, que é para frente, né? Então, pessoas que sentem que devem pagar por outro do seu sistema. Tem muita gente que está vivendo uma identificação compensando alguém que teve perdas financeiras, por exemplo. Lealdade ao sistema. Preferimos até abrir mão daquilo que é importante para nós, até fracassar, porque para não nos sentirmos excluídos. Inversão de papéis. A criança que assumiu o papel dos pais, a dor dos pais, o adulto também que faz isso. O dinheiro não vem. Você não está focado na vida. Você não está focado no fluxo. Exclusões, julgamento sobre dinheiro, que é as crenças, né? As crenças limitantes sobre dinheiro, que é muito comum, que vem geralmente, né? Do sistema familiar, dinheiro é isso, dinheiro é aquilo, dinheiro é isso, dinheiro é aquilo, e também de instituições religiosas, enfim, de várias coisas que acontecem. E a questão de merecimento, não só de merecimento, permissão. Eu não mereço ser maior que meus pais. Eu não me permito ser maior que meus pais, né? Mas ser maior em que sentido? Financeiro, sucesso, porque você nunca vai ser maior que eles. Você, no teu lugar certo, você é pequeno. Teus pais são maiores. Deixa eu pôr a Nátila aqui que ela caiu. Vamos próximo slide. Dinâmica 2. Então, eu quero que vocês fechem os olhos novamente. Vamos fazer a dinâmica número 2.
Expirem, vai para o corpo. Isso. Expirem, vão para o corpo. Visualize o pai e a mãe atrás de você. Você sente que eles são maiores ou menores? Observe no seu corpo se existe força ou se existe um peso no corpo, uma resistência no corpo. Novamente, visualize teu pai e tua mãe atrás de você. Eles estão maiores ou menores? Observe se existe força ou se existe peso no corpo e resistência. Fique um pouco com essa experiência. Pode concluir o exercício. O que sentiram? Alguém teve um insight, uma revelação, uma situação que alguém Olha, teve. do meu lado eu senti eles aqui atrás de mim, mas eu não. Para mim, eles não estavam maiores do que eu. Mas não tive sensação de peso e só de tranquilidade. Mas assim, maior, não. Maior nem menor. Não, não, Não teve nenhum, essa né? percepção do tamanho deles, né? Tá. Não, não. Teve mais alguém que quer comentar? Os, os Eu vou Paranás. comentar também. Então, para mim foi bem gostoso, assim, sabe? Meu pai e minha mãe eram baixinhos, sabe? Eram pequeninhos, né? Mas quando você falou assim, perceba se eles são maiores ou menores, eu respirei fundo e tentei assim perceber bem essa altura e eu senti que eles estavam maiores, até maiores do que eles eram, né? Cresceram. Mas cresceram e umas feições bem calmas assim, sabe? Bem Tá. legal. Eu quis me encostar, eu quis me encostar assim neles para sentir. Os dois já são falecidos, né? Sim. É uma sensação muito boa, muito É boa. força, né? Você sentiu força, né? Força, Uma força. expansão, né? Uma expansão, na verdade, né? Foi É muito isso. gostoso. Mais alguém quer comentar? A gente. eu senti eles maiores e me veio uma sensação muito boa. E o que me chamou a atenção foi que atrás deles, eles estavam até maior do que é o normal. E, e aí quando eu olho, é como se fosse essa grandeza, né, deles, essa altura deles. Atrás deles havia uma luz branca, mas era muito forte. Sim.
E aí, ao mesmo tempo que vinha, emanava neles, é como se eu me sentisse nutrida com isso. E aí, no final, eu, eu comecei a me afastar. Eu me afastei. E aí, quando o senhor chamou, é como se eu tivesse bem pequenininha à frente, porque eu já estava bem Sim, distante, assim, muito bonito. seguindo. Experiência bonita. Tem mais alguém que queira falar? Não? Vamos seguir, então. É, essa aula está possibilitando também vocês entrarem em contato, né, com a alma do seu sistema e com a alma dos seus pais. E isso é bom. E agora nós vamos para uma última dinâmica, que é apenas uma afirmação aqui. Então, aproveite agora que vocês estão nesse estado de conexão, né, interna. Feche os olhos novamente e eu quero que vocês repitam, ou em voz baixa ou internamente. Isso que eu vou, essa, isso que eu vou dizer. Queridos pais, imagina seus pais. Vocês vieram antes. Eu tomo a vida como veio de vocês. Agora sigo adiante e cuido da minha vida e do meu dinheiro. Repetindo, imagina seus pais à sua frente, você olhando nos olhos dele, dizendo com muito amor no coração: queridos pais, vocês vieram antes. Eu tomo a vida como veio de vocês. Agora sigo adiante e cuido da minha vida e do meu dinheiro. Essas frases vocês podem repetir. É frases sistêmicas que faz com que vai se curando as feridas, né? Alberto gostava muito dessas dinâmicas sistêmicas, né? E aqui, ó, eu tenho algumas frases sistêmicas que eu vou falar, vocês podem escolher uma delas que vocês acharem mais conveniente para vocês dizerem, né? Então, ó, eu tomo a vida como veio dos meus pais. Uma frase. Isso pode ser dito em alguns momentos. Segunda frase, eu assumo o meu lugar de adulto e sustento o que eu ganho. Uma outra frase. Cada um vai sentir qual é a frase que pode ser mais importante para ele. É um mantra, né? Permito que o dinheiro fique. Muitas vezes a pessoa está tendo dificuldade que o dinheiro fique. Então é uma frase que vai afirmar isso. Honro o destino da minha família, mas sigo o meu. Isso é libertador. Não preciso perder dinheiro para pertencer, também é libertador. O sucesso não me separa, ele me coloca no meu lugar.
outra frase. Então, eu tomo a vida como veio dos meus pais, eu assumo o meu lugar de adulto e sustento o que eu ganho, permito que o dinheiro fique, honro o destino da minha família e sigo o meu, não preciso perder dinheiro para pertencer, o sucesso não me separa, ele me coloca no meu lugar. São frases sistêmicas e pode ser que alguma delas possa ter tocado aí você, e você queira repetir ela como um mantra para você. Então agora eu quero que vocês fechem novamente os olhos para uma frase final. Eu quero compartilhar com vocês. Repitam comigo. Querido dinheiro, você vem da vida. Eu tomo a vida e permito que você fique. Querido dinheiro, você vem da vida. Eu tomo a vida e permito que você fique. É isso. E aqui eu faço um resumo, né, da essência do pensamento do Bert em relação ao dinheiro. O dinheiro segue a vida vem dos pais, o fluxo depende de ordem. Quanto mais ordem nós tivermos na nossa vida, né, mais clareza a gente vai ter e mais o dinheiro vem. Pertencimento é mais forte que sucesso, por isso que muitas vezes muitos não vão, não seguem, não avançam. Questão de pertencimento. Aqui é do lado negativo, né? Prosperidade sem culpa exige maturidade, por isso que nós temos que crescer para o adulto. E o dinheiro não é amor, mas responde à clareza. É isso. E são uma síntese principal dos ensinamentos do Bert. Espero é, que essa aula tenha trazido reflexões, insights, melhorado a relação de vocês com o lugar que vocês ocupam e em relação ao dinheiro. Essa foi a finalidade, né? Quando cada um ocupa seu lugar, a vida flui, o dinheiro acompanha. Essa frase é um mantra. O que em você precisa amadurecer para que o dinheiro possa ficar, então? É a pergunta que eu deixo com vocês. O que você precisa amadurecer para que o dinheiro possa ficar? Essa é a pergunta que eu deixo com vocês, né? E, e o sentido dessa aula foi uma reflexão. Agora, aprofundamento, trabalhar essas questões, aí exige mentoria. E aí eu queria falar um pouquinho, né, sobre isso. É, eu tenho, eu vou lançar nos próximos dias a minha mentoria em grupo, que é uma mentoria sistêmica, estratégica, integrada. É um ciclo de profundidade. Então, é um trabalho em grupo. Eu faço meu trabalho individual, tem alguns que desejam esse trabalho individual, que eu aplico esse método, e nesse trabalho individual eu abranjo indivíduo, relações, vida profissional e negócio. Na mentoria em grupo, a gente também, online, também trabalha essas questões. Então eu percebo que algumas pessoas estão passando por um momento de transição, ou experimentam outros caminhos, experimentaram já outros caminhos e sentem uma repetição de padrões. Eu sinto isso.
O que que elas buscam? Ainda clareza, direcionamento, não só motivação. Você quer motivação, você vai numa palestra de autoajuda, de motivação. Não é isso. Elas sentem que algo não flui como deveria, mesmo com todo esforço e competência. Então, nos próximos dias, eu vou abrir vagas para a turma 3. São poucas vagas. Por que poucas vagas? Eu vou explicar, porque o meu trabalho é profundo. Eu não faço trabalho raso. Eu não sou essas mentorias que enchem de gente, ensina um monte de coisa e deixa a pessoa. Eu faço trabalho de profundidade, além das aulas ao vivo, além da parte prática, a gente também tem as aulas gravadas que vocês depois podem assistir e cada um de vocês tem um contato comigo, um, dois contatos para ajustes finos, porque lá a gente trabalha a inteligência espiritual, a gente trabalha a inteligência sistêmica, a gente trabalha sucesso, mentalidade de sucesso, a gente trabalha posicionamento, o seu posicionamento no mercado, aí já entra no nível da parte profissional. A gente trabalha construção de método e a gente trabalha finalmente, né, uma aula de funis de venda, de estratégias de venda para fechar. Então, é uma mentoria integral, porque trabalha todos os níveis, né? E, ao mesmo tempo, é uma mentoria que vai também para o comportamental e também para o lado profissional. Então, é evidente que no trabalho individual, né, a gente alcança um nível diferente. Só que eu procuro ter aulas ao vivo. Eu não gosto de ter aula gravada, porque na aula ao vivo eu vou me relacionar com vocês. Eu gravo e ainda me disponibilizo para os alunos para um contato comigo, né? E esse contato comigo é para ajustes finos no posicionamento, por exemplo, tá? Então, nas aulas, nós vamos ter dinâmicas sistêmicas, né? Para ajudar a desbloquear. Enfim, cada módulo vai trazer o seu próprio conteúdo, tá? Então, é um aprofundamento mesmo de todos esses conceitos que nós estamos colocando nessas aulas. Essas aulas é uma porta de entrada só daquilo que é trabalhado no nível. E quer ir para o próximo nível, existe uma mentoria individual, que é um nível ainda mais profundo, tá? Mas já na mentoria em grupo, poxa, é tanta coisa que se trabalha ali no relacionamento comigo toda semana, são normalmente são 90 dias e mais 30 dias de ajuste. Então, não é para curiosos, como eu pus aqui, é para quem sente que está pronto para assumir a própria vida com mais consciência e responsabilidade. Porque por mais que a gente trabalhe, eu tenho meu mentor, eu tenho mentoria, eu faço mentoria. Por mais que a gente ache que a gente estudou, a gente sempre tem os pontos ainda que precisam ser trabalhados. Isso é constante. Crescimento, desenvolvimento pessoal é eterno, é para o resto da vida. Até um dia que a gente vai se despertar e se iluminar, né? Aí a hora que se iluminar, bye bye. Mas até lá, ó, ralar, tá? Então é isso. Eu vou depois colocar isso no grupo, certo? Então quem quiser também participar do grupo, que ainda aqui, eu acho que a maioria participa, não sei, né? Tem um grupo exclusivo de constelação e mentoria integrada. O link está aí. Qualquer coisa escrevam para mim no privado,
Eu pus 11 aqui, ó, mas é 17, tá? 17, deixa eu abrir aqui novamente. 17 aqui. Vocês vão receber, é, vocês vão receber o link da aula depois, ela vai para o YouTube. Vocês podem assistir a aula novamente lá. E vocês vão ter uma versão da aula lúdica, que agora é uma novidade que eu vou lançar. É o resumo da aula de forma lúdica, de forma dinâmica, mais resumida, mais interessante. Vocês também vão receber. Então, a aula integral vai no YouTube. E essa aula, esse resumo da aula mais lúdica, mais dinâmica, vocês vão receber no grupo, tá bom? Então fica aqui meu convite. Quem achar que gostaria de participar dessa mentoria em grupo, ainda estou terminando de formatar ela, tá? Eu vou ainda trabalhar alguns pontos dela e aí eu vou entrar em contato com o pessoal do grupo. Para quem quiser, é 12 pessoas no máximo. 12 pessoas. Mas só isso, Luiz, só isso. Porque com 12 pessoas eu consigo trabalhar muito bem. Mais que isso, eu não trabalho, tá? É o meu processo, é a minha forma de trabalhar. Então, eu vou agora sair daqui para me despedir de vocês, que são os queridos que estavam aqui comigo até essa hora, tá? E agradecer muito por tudo, tá? Para Cleia, para Denise, a Alice está escondidinha ali, né? Alice Gomes, que é filha da Marlene Gomes. A Jomara, que chegou aí por último. Ô, Jomara, pode ligar o vídeo ou tá de pijama? Não, tô de pijama não, estou Tá aqui. bom, Tô então só tá, ouvindo tá direitinho. certo. É que você chegou depois, né? Eu nem te dei boas-vindas, Cheguei né? depois, aí peguei no Tá. meio do caminho. Muito Tá. obrigada, foi ótimo. Gratidão por estar participando, tá? Então é isso, pessoal. Viu, professor Pisol? Jomar é uma querida colega de trabalho. Você falou que ia convidá-la, né? Tá, Sim. tá. Mas deu tempo ainda, né, Jamara, pegar os exercícios aqui, né? Sim, Você depois, deu sim, depois acompanhei, adorei. se você quiser, você entra no nosso grupo, participa do grupo. Lá eu coloco tudo que precisa colocar, inclusive dos eventos, tudo. Tá? Depois você passa para ela o Com link do certeza. grupo para ela fazer parte. Luigi, tudo bem contigo? Vivo? Força total? Muito Força dinheiro total. entrando? Muito dinheiro Opa! entrando? Ah, então tá bom. Opa! Márcia, tudo bem? Márcia Seben, tudo bem? Marco Antônio, o grande maestro, o grande mestre do violino, temos aqui. Sabe de uma coisa? A próxima aula você vai, no final, finalizar com violino, tá bom? Fica combinado assim? Vai ficar bom, hein? Nossa Senhora. Nath, gratidão também para você. Alice, um beijo no seu coração, querido. E Marlene, mais uma vez, gratidão. Até a próxima. Tchau, tchau.